Olá pessoal, bem-vindo a mais uma semana de estudos na nossa disciplina de prática e debatendo esse campo do patrimônio tão polissêmico e multifacetado, né? A gente tem caminhado debatendo um pouco desse conceito de patrimônio. Essa semana a gente estudou o patrimônio enquanto uma categoria de pensamento, né? Algo instrumentalizado pelo professor Reginaldo, que demonstra como essa categoria de pensamento ela circula entre outras culturas através de temporalidades diferenciadas, espacialidades diferenciadas e que resulta numa epistemologia do saber, né? Cruzada por dispositivos de poder muito forte, em que elenca qual as alegorias, sejam elas materiais e imateriais, devem ser preservadas, né? Boa parte desse debate do que o que deve ser preservado no Ocidente é alimentado pela dinâmica de pensamento do capitalismo, até porque faz com que o capitalismo ele faz com que crie esse espaço conceitual de acúmulo de experiências, né? E esse acúmulo de experiências é o acúmulo das experiências válidas. E quais são as experiências válidas que devem ser acumuladas pelo Ocidente, né? São as experiências ligadas às matrizes brancas, cristãs, europeias, machistas, entre outras, né? Então a gente fica, nós hoje em dia nos estudos do campo do patrimônio devemos ficar muito atento a esse debate levantado pelas teorias decoloniais sobre o projeto de colonialidade do poder. Essa semana nós adentramos numa pauta, numa agenda de debate em relação à institucionalização das políticas patrimoniais no Brasil, né? E devemos ficar bastante atentos que essa institucionalização ela tem como uma base temporal, um recorte cronológico, os seus primeiros debates já são esboçados ali no século XIX, pós a independência brasileira em 1822, onde um conjunto de intelectuais e políticos eles começam a estruturar a ideia de uma história que simbolizasse um projeto de homogeneidade, né, das relações socioculturais brasileiras, ou seja, uma história que fosse capaz de unificar um território continental tão fragmentado, né? É óbvio que esse projeto ele nunca deu certo. E ele é um projeto que é encabeçado no século XIX pelas doutrinas positivistas, né? Essas doutrinas que têm como metas, processos civilizatórios, processos de ordenamento da população, dos comportamentos, entre outros, né? Então, o século XIX ele é um período chave para a gente pensar essas políticas de institucionalização do patrimônio, porque está atrelado às práticas do desenvolvimento dos estados nacionais. E o Brasil se desenvolvendo, tentando se tentando se elaborar enquanto um Estado-nação, ele toma como meta esse princípio, né? Uma nação ela precisa de uma história única, capaz de unificar aquele território. E essa história ela cria os mitos fundadores, né, desse projeto de miscigenação, como um concurso de redação que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro lança no século XIX, como se escrever a história do Brasil, né? Essa era o título da redação. Como se escrever a história do Brasil, né? E aí um alemão vai lá e diz que para escrever a história do Brasil é necessário o cruzamento das três matrizes: os europeus, a história dos europeus, a história dos africanos e a história dos indígenas, criando esse mito fundador, um mito de fundação brasileiro. E aí quando a gente chega no século XX, e aí uma gama de intelectuais passam a reelaborar, a desenvolver reflexões em torno desse campo da identidade cultural,
percebe-se a necessidade de construir políticas mais objetivas, né, mais orquestradas no campo do patrimônio cultural. Devemos destacar o papel de Mário de Andrade, esse intelectual escritor de paulista, né, ligado a uma filho de funcionário público, né, ligado a uma classe que não tão favorecida, não era um homem pobre, não era, porém, perto dos outros intelectuais que ele caminhava no modernismo, ele não era uma figura tão rica como o Oswald de Andrade, né, que era um filho de cafeicultores, entre outros. Mas Mário de Andrade, ele cria as primeiras ementas e projetos institucionais a pedido do governo do Estado Novo, ali entre os anos 30 e 40, um projeto que fosse capaz de se pensar um serviço de patrimônio, uma instituição que preservasse a cultura, os patrimônios culturais do Brasil. Quais seriam eles, né? Essa era a grande pergunta na época. Ele elenca os patrimônios ligados às matrizes luso-cristãs, principalmente os edifícios e o patrimônio arquitetônico. E ele afasta, por exemplo, o patrimônio de matriz africana e também os patrimônios ligados às cosmologias e às produções ameríndias, porque se acreditava que tanto que se produzia pelos indígenas como pelos os nossos agentes em situação de escravidão não tinham um valor estético e civilizador que poderia ser cultuado enquanto um patrimônio civilizatório como o dos europeus. Então você vê que o dispositivo de poder, da colonialidade do poder, uma ideia de colonização, ela perpassa esse debate sobre patrimônio na construção do serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o CIFAM, criado ali em 1936, no governo de Capanema, era ligado ao Ministério da Educação e é dirigido pelo Rodrigo Melo Franco. E aí os modernistas daquele período, eles adentram nesse debate, e é óbvio que é um debate ligado a uma elite intelectual branca do Sudeste brasileiro e que remete a um processo de preservação de patrimônios edificados nesse primeiro momento. É tão interessante isso que o patrimônio de matriz africana e afro-brasileira, ele é escanteado e ele é perseguido, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, se cria um museu de magia negra, onde nesse museu ficava todos os objetos ligados aos ritos e cultos dos povos de matriz africana que eram perseguidos, tá entendendo? E essa própria política de institucionalização do patrimônio, ela vai muito nos estudos das cidades que contêm o barroco, né, como um símbolo de desenvolvimento cultural do Brasil, né, o barroco mineiro, o barroco de Olinda, o barroco de Salvador, o barroco de outras regiões, como esse símbolo de cruzamento miscigenado, mas que tinha uma autoria e tinha um protagonismo, que era o protagonismo e a autoria europeia, né? Então, são políticas construídas de cima para baixo, nesse primeiro momento, e que elencam os símbolos que seriam capazes de se estruturar uma identidade nacional. A Marilena Chauí, num texto antigo, chama esses símbolos de semióforos, né? Símbolos capazes de aglutinar essa ideia de ser brasileiro, né? Língua, objetos, estátuas, narrativas, entre outros, a bandeira, né? Mas quando a gente fala do patrimônio cultural, a gente está falando nesse primeiro momento de edificações ligadas às matrizes luso-cristãs. Então essa semana a gente vai estudar a trajetória da elaboração desse órgão, o CIFAM, pensando muito sobre esse projeto de colonização nesse primeiro momento da elaboração das políticas de patrimônio no Brasil.
É óbvio que isso tem um grande avanço, principalmente nos dias de hoje, com os debates sobre patrimônio material e com os debates de educação patrimonial, mas vamos avançando aos poucos, até porque nós temos 16 encontros e tem muita coisa para a gente trabalhar ainda, tá bom, gente? Eu e a professora Elisângela novamente ficamos à disposição para o debate. E qualquer questão só é vocês acionarem o fórum, tá certo? Boa semana e bom estudo para todos.